Salmo 73. Em verdade, Deus é bom para Israel, para com aqueles de coração puro. Pulando aí para o 25, fala um pouco sobre a canção que nós acabamos de cantar hoje. A quem tenho no céu, nada desejo na terra, senão a ti. A canção que nós cantamos mais cedo foi: a quem tenho eu nos céus, além de ti. Esse versículo resume muito o que eu pretendo passar hoje. Vai ser bem rápido, uma palavra rápida, mas precisaremos voltar aqui para o versículo 1, que diz: em verdade Deus é bom. Repita comigo: Deus é bom. Deus é bom. Não importa a circunstância, não importa o que se está passando, Deus é bom. E Ele é bom para Israel, para com aqueles de coração puro. Como é o teu coração? Deus é bom para aqueles de coração puro. Quanto a mim, meus pés por pouco tropeçaram, quase escorreguei. Você já passou por algum momento assim? Você está passando por algum momento aqui assim? Por algum instante seus pés quase escorregaram. Essa palavra hoje é para a gente que está aqui. Por isso que eu fiz questão que nós estivéssemos aqui, porque Deus é bom. Quando eu não tenho o que dizer para vocês, quando eu olho para todos os lados, eu não tenho o que dizer, porque talvez até quando eu abro a minha boca por não ter o que dizer, acabo falando coisas que pioram a situação. Só me resta, embora fosse assim todas as vezes, quando nós não soubéssemos o que dizer, nós buscássemos da palavra de Deus o que dizer. E o que eu tenho a dizer para vocês é que Deus é bom para aqueles de coração puro. E o que eu tenho para dizer para vocês é que às vezes nós escorregamos, como o salmista aqui. Tudo dá a entender que quem escreveu esse salmo foi Salomão. No momento em que os seus pés ainda estavam caminhando com Cristo, o homem mais sábio que existiu. E ele fala: pois, quanto a mim, meus pés por pouco tropeçaram, quase escorreguei. Aí você vai entender por que ele está falando isso. Pois eu invejei o arrogante, quando vi a prosperidade dos ímpios, porque não lutam contra a morte, seus corpos são saudáveis. Não parece assim que tem pessoas que estão ao nosso redor, que aprontam, faz coisas terríveis, e parece que nada eles sofrem. Esse salmo é um salmo muito poderoso, que pode ter sido escrito por Salomão ou pelo próprio Asaf, o levita.
ele fala que por pouco escorregou, porque ele começou a invejar os arrogantes. Quando via a prosperidade dos ímpios, porque não lutam contra a morte, seus corpos são saudáveis, estão livres de tribulações, como os outros seres humanos, nem sofrem calamidade. Por isso o orgulho é seu colar, cobrem a si mesmo com a violência. O salmista quer dizer aqui que, apesar de eles serem ruins, arrogantes, nada sofrem, são saudáveis. E quando fala que ele coloca isso como seu colar, ele faz questão de que as pessoas saibam que ele, mesmo sendo assim, ele prospera. E por isso que o salmista fala que por pouco ele quase escorrega, porque os olhos dele estavam vendo aquilo que na realidade não era para acontecer, mas estava acontecendo. Parece que as escrituras estavam erradas, parece que o que estava escrito está errado, porque parece que a gente olha ao nosso redor e parece que o ímpio está prosperando. E por isso que eu vim aqui dizer nessa noite a você, e para mim também, e para você que está na internet: não se preocupe. É normal se sentir assim, somos de carne. Mas saiba de uma coisa: Deus é bom para com os puros de coração. E ele continua dizendo: os olhos deles estão inchados de gordura, ultrapassam os conceitos em suas mentes malignas, zombam e falam maliciosamente, falam com arrogância. Suas bocas reclamam contra os céus, e sua língua passa pela terra. É um tipo de pessoa que hoje podemos ver enraizada dentro da política. São pessoas que podemos ver enraizadas dentro das religiões. São pessoas que nós vemos enraizadas dentro das igrejas. São pessoas que nós vemos muitas das vezes enraizadas dentro da nossa própria família. E você e eu nos esforçamos para fazer tudo de acordo com a palavra de Deus, mas parece que essas pessoas fazem tudo ao contrário e tudo dá certo para eles. Eles não adoecem, eles não andam cabisbaixos, eles são perversos e fazem questão de que as pessoas saibam que eles são perversos. E parece que Deus fechou os olhos, e parece que Deus se calou, mas só parece, porque eles falam mal até de Deus. O texto fala, eles olham para os céus e duvidam das coisas dos céus. Suas bocas reclamam contra os céus, e sua língua passa pela terra. Por isso seu povo se volta para eles e não acha neles falta alguma, porque eles são mentirosos. Eles enganam as pessoas. Eu ia falar de um texto aqui, mas na próxima mensagem, fé em Deus, se Deus me permitir. Jesus está no monte. Algumas traduções dizem que na madrugada ele vai para o templo ensinar. Outras traduções dizem que logo pela manhã ele vai para o templo ensinar. Ele está onde? Ele está no monte, buscando a Deus.
buscando ao Pai para saber o que tinha para falar para aquele povo. E algumas traduções dizem que ele foi ao templo. Eu não sei se foi de madrugada ou se foi pela manhã, importa-se que ele saiu do monte e foi ao templo ensinar. E ele está lá ensinando as pessoas. E aí me aparece um grupo de religiosos, pegam uma mulher, segundo eles, no ato de adultério, e começam a importunar aquele que está ensinando que é Jesus. Quantas das vezes nós estamos aqui tentando ensinar algo, mas tem pessoas nos importunando. E a palavra fala que por muito insistir, Jesus para e dá atenção para eles, porque eles estavam dizendo: mestre, pegamos essa mulher no ato de adultério, a lei de Moisés diz que ela precisa ser apedrejada, e tu, o que tu dizes? Porém a Bíblia diz que eles falavam aquilo para ter um motivo para pegar Jesus numa falha. Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus não foi ali naquele tempo para falar o que ele bem queria, ele foi ali para falar aquilo que Deus havia dito para ele falar. Então ele olha para aqueles homens e diz: se dentre vós algum aqui estiver sem pecado algum, que seja o primeiro a tirar essa pedra. E a Bíblia fala que foram saindo dos mais velhos, até que não ficaram nenhum. E Jesus olha para a mulher: onde estão aqueles que te acusavam? Ela disse: eu não sei, foram embora. Jesus falou: vá e não peques mais, porque eu também não te condeno. Eu não tenho pecado, mas eu te perdoo, eu não te condeno. E ele voltou a ensinar, mas os fariseus voltaram de novo e começaram a dizer que aquilo que Jesus falava era dos demônios, aquilo que Jesus pregava era do demônio, aquilo que você tem dito, as pessoas têm dito que é do demônio, aquilo que você tem ministrado, as pessoas falam que é mentira, aquilo que você prega a palavra, as pessoas estão dizendo que não é bem assim. Mas continue ensinando. Eles diziam que o próprio Jesus estava sendo usado pelo diabo. E eles diziam que tinham Deus como pai. E Jesus estava bravo naquele dia e disse: olha, o pai de vocês é o diabo, porque ele é homicida, ele é mentiroso, e quando ele mente, ele fala daquilo que é próprio, e vocês têm como ele, o diabo, o pai de vocês. É por isso que esses homens aqui no texto, eles andam com suas línguas pela terra, eles andam falando mentiras, e ele atrai um monte de pessoas que gostam de ouvir mentira, pessoas que gostam de ser paparicada, pessoas que gostam de ouvir palavras bonitas, pessoas que gostam de estar nos status, pessoas que gostam de estar todo tempo alguém alisando a cabeça, todo tempo alguém dizendo: você é isso, você é aquilo, mesmo sem ser verdade, porque isso enche. É porque eles têm dentro dos ouvidos um bicho, sabe, se eu pudesse dar um nome a isso, era uma largata assim, um negócio dentro do ouvido coçando, sabe, se já ficou com algo dentro do seu ouvido, você fica inquieto, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, essas pessoas terão comichões nos ouvidos. A gente sabe aqui o que a Bíblia está falando, é que eles não suportam ouvir a verdade. As pessoas não suportam ouvir a verdade. E às vezes, por muito pouco, nós vacilamos, porque também às vezes nós não conseguimos ouvir a verdade, porque estamos tão cercados de mentiras e de falsas visões, que começamos a acreditar. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer que nem tudo está perdido, que Ele é bom para com os puros de coração. Mantenha-nos o coração puro. Por isso seu povo se volta para eles, não acha neles falta alguma, e dizem: como Deus sabe? Há conhecimento no Altíssimo? A persuasão é tão grande que eles agora começam a perguntar: como é que Deus sabe? Começa agora a duvidar. E usam a palavra. Tem um grupinho aí que falam da terra plana, que a terra é plana, e usam a palavra de Deus para falar essas mentiras.
sendo que a palavra de Deus não afirma nada disso. Eu nunca vi um pastor que estude a palavra de Deus está falando sobre esse assunto. Mas com isso aí, são malucos, são isso. Tem uma galera indo atrás dessa galera. Porque todos esses caras da terra planas, todos esses caras que pregam isso aí são pessoas desigrejadas, são pessoas que falam como esse texto está dizendo. E Deus quer isso de você? Deus te pediu isso? Deus está mandando você fazer isso? Porque eles são mentirosos. É uma raça de víbora, como dizia João o Batista. São pessoas a serviço do diabo, pessoas a serviço do mal, para fazer pessoas do coração puro serem contaminadas. Mas Jesus está voltando. Desperta, tu que dormes. A seara já está pronta, e daqui a pouco o Senhor dá ordem aos seus ceifeiros. E não importa a sua idade, não se engane. Quando Jesus voltar, Ele não vai querer saber se você tem 18, 15, 14, 11 anos. Ele não vai querer saber disso. Estamos vivendo o funilamento, o funil, as coisas estão se estreitando. Precisamos cuidar da nossa fé, precisamos cuidar do nosso coração, precisamos cuidar da nossa mente para não sermos contaminados. A Bíblia diz que aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, por amor de mim não é digno de mim. São verdades que doem, mas é a verdade. Eu não posso pregar outra coisa aqui senão a verdade. Por essas pessoas nós precisamos orar e continuar orando. E Deus tenha misericórdia. Senhor, nós nos colocamos de joelho, nós intercedemos pela nossa casa, porque tua palavra diz que se nós crermos no Senhor, serei salvo eu e a minha casa, e precisamos crer nessa palavra. Versículo 12: eis que são perversos, sempre seguros, acumulam riquezas. Eis que são perversos, sempre seguros e acumulam riquezas. Na verdade, tenho conservado o meu coração puro inutilmente, e levado minhas mãos na inocência, e lavado minhas mãos na inocência. Olha, a ponto que ele começou agora a raciocinar e pensar e refletir, pensar fora da caixa. Olha que perigo, irmão, é pensar fora da caixa. Olha que perigo é sair da fé e abraçar a razão. Mas foi escrito há muito tempo atrás. Mas se você for um pouco sincero com você, você verá que em alguns momentos você se comporta assim. Você começa a olhar as circunstâncias ao seu redor e a sua mente viaja na razão, embora o seu coração, a sua fé está dizendo não é isso. Olha, a mente, não é isso. Não é à toa que o salmista disse: olha, fica quieta, ó minha alma, fica quieta dentro de mim, não fala, fica calada. Que o salmista passou por momentos assim, em que ele disse: quando eu lembro, quando eu ia à casa do meu Deus, a multidão em festa. Ele fala que ele estava cheio de amigos, todo mundo ia cantando e se alegrando no Senhor. E agora, no momento difícil, ele olha, as pessoas falam: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus, Davi? Aí ele lembra: eu me lembro, a multidão em festa na casa do Senhor. E agora me pergunta: onde está o teu Deus? Mas o meu Deus está no céu, está no meu coração. Por isso fica quieta, minha alma, aquieta-te. E aqui o salmista estava perturbado. Ele estava olhando as mazelas. Eu tenho observado isso e tenho ficado inquieto muitas das vezes, talvez como esse salmista, dizendo: como será? Como é que Deus conseguirá fazer isso? Porque às vezes começamos a medir a força, o poder de Deus pela nossa limitação.
Aí ele continua dizendo: na verdade eu tenho observado e o meu coração, eu tenho conservado o meu coração puro inutilmente e lavado minhas mãos à inocência, pois eu sou afligido o dia inteiro e castigado a cada manhã. Ele era afligido o dia inteiro. Você está sendo afligida? Afligido? Como é que está você? É muita luta, muita aflição. O salmista estava assim. Se eu tivesse dito, teria falado assim, teria traído a geração de teus filhos. Quanto refleti para compreender isso, era difícil para mim. Talvez você que está me assistindo agora na internet, esteja difícil para você. Quando você começa a refletir na sua vida, na sua história, o que está acontecendo seja difícil para você. Talvez você que está aqui me assistindo, seja difícil também para você. E ele fala, sabe quando é que mudou? A todo momento ele estava pensando fora da caixa, olhando as circunstâncias, fazendo uma autoanálise e começando a deixar essas coisas entrar no seu coração e começar a medir. Ele começa a perceber essas coisas, como Asaf também fala. Aí ele diz: não adianta ser crente. Para que andar correto? Eu não bebo e sou perseguido. Eu não fumo, eu sou perseguido. Eu faço exercício, mas só ando doente. Eu procuro correr de problema, mas que o problema vem atrás de mim. Eu oro, eu jejuo, eu consagro. Tudo que Deus me pede para fazer, eu faço. Aí eu olho pro cara do meu lado, alguém que não faz nada disso, e a vida dele é boa. Ele bebe, ele fuma, ele se prostitui, ele rouba, ele engana, ele mente. Mas ele está rodeado de amigos, está rodeado de pessoas. O cara não fica doente, a pessoa não fica doente. Ela trama. Ela pega o marido dos outros, ele pega o marido da outra. Ela sabe, se contamina no homossexualismo e continua tocando. Nada acontece, ele apronta e a igreja continua crescendo. Ela, quanto a mim, eu vou a monte, eu subo, eu desço, eu oro, eu jejuo, eu consagro, mas parece que as coisas não mudam. Porque ele estava observando o ímpio. Ele estava observando aquele que o coração não é puro. Aí ele diz aqui, ó: quando eu refleti, versículo 16, quando eu refleti para compreender isso, era difícil para mim, até que eu entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim deles. Olha só a importância de você vir à casa do Senhor. Porque se ficar dentro do seu mundinho, ficar dentro do seu pensamento, ficar refletindo naquilo que não te traz esperança, você não conseguirá enxergar com clareza. Aí ele fala: certamente
Tu os colocas em lugares escorregadios. Tu os lanças para a ruína. Olha quando os olhos deles se abriram. Quando o encanto acabou. Quando a máscara cai. Quando a mentira não te alcança mais. Quando ele entrou na casa do Senhor, ele abriu os olhos. É por isso que ele fala no início aqui, no versículo 2: quanto a mim, meus pés por pouco tropeçaram, quase que eu escorreguei. Aí ele fala: até que eu entrei no santuário de Deus. Quantas vezes você tem entrado no santuário de Deus? Como é importante nós termos a palavra de Deus, porque se nós não tivermos a palavra de Deus, se nós não tivermos uma direção, a casa do Senhor, nós nos perdemos. Nós estamos falando aqui de alguém sábio, nós estamos falando de alguém aqui que talvez entre eu e você, ele estava muito mais próximo na fé. E ele fala, por observar essas coisas, ele começou a quase duvidar. Mas aí é onde todo encanto se quebra. É quando nós entramos na presença de Deus. Aí ele começa a ver, já entendi. O Senhor coloca e lança em ruína, repetidamente são destruídos. Olha, repetidamente, que é um loop, repetidamente são destruídos. Quantas vezes você foi destruído? Eu tenho 40 anos, nunca fui destruído e não serei. Você nunca será destruída e nunca será. Permaneça com seu coração puro diante de Deus e Ele vai te colocar de pé todas as vezes que você passar por situações difíceis. Mas esse povo aqui são destruídos. E são destruídos completamente, consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás suas fantasias. É tudo fantasia. Triste do homem e da mulher que vive na fantasia. Qual é a fantasia hoje? Fama, dinheiro. Qual é a fantasia do século? Ser influencer, ganhar dinheiro fácil, ser atraente. As mulheres não se vestem mais, elas querem ser atraentes, elas se anda despida para que atraia as pessoas. Os homens também andam todo tatuado, sabe, para chamar a atenção. São pessoas carentes de atenção, precisam dos likes, precisam dos celulares, elas precisam estar no topo, elas precisam ser aplaudidas. Tudo fantasia. Os governos tramam e tramam e tramam e planejam e destroem e fazem doença e acabam com a população e mente, vou fazer, quando chega não faz, acha que está enganando, está vivendo uma fantasia. Bom é servir a Deus. Versículo 21. Quando meu coração estava aflito, meu espírito amargurado, eu estava insensível e
nada sabia, era como um animal diante de ti. Eu vou repetir, que você não pegou. Quando o meu coração estava aflito e o meu espírito amargurado, eu estava que insensível e nada sabia, era como um animal diante de ti. Quando nós estamos insensíveis, quando nós estávamos aflitos, espírito amargurado, insensíveis, aflitos, amargurados, aflitos, amargurados, a aflição, parece que não vai acabar isso nunca. Amargurado, por que que nada acontece? Porque é só comigo. Insensível, que a gente começa a falar coisas que machucam. Agora a gente machuca a pessoa que está do nosso lado, a gente machuca o coração de Deus, porque começamos a falar coisas, porque estamos focados naquilo que os nossos olhos estão vendo e contemplando. Por isso que ele fala: eu estava igual um animal perto de ti, eu era irracional, eu estava cego, com escama nos meus olhos, mas ainda bem que eu tenho o Espírito Santo. Ainda bem que nós temos esse cantinho. A palavra diz que será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Como? Eu me pergunto, quando foi que nós nos perdemos? Porque os apóstolos iniciaram essa obra. Eles viviam em comum acordo em tudo. Eles viviam em comum acordo em tudo. Eles estavam nos templos, nas casas, orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros. Estavam em comum acordo. Hoje nós nos perdemos. Não estamos vivendo em comum acordo uns com os outros. Estamos brigando entre irmãos. Estamos criando novas religiões. Estamos criando novos achismos. Estamos nos distanciando daquilo que pode fazer todas as coisas, porque queremos viver na fantasia, na fábula, e esquecemos a palavra que é a verdade. Entretanto, ainda estou contigo. Tu me segura na tua mão direita. Você ainda está com Jesus? Está com Ele? Então por pouco você desistiu, por pouco você duvidou, por pouco a sua fé desfaleceu, mas ainda bem que você continua com Cristo. É normal sentir medo, normal perder a fé em algum momento. Você só não pode se perder de Jesus. Você não pode perder o caminho de casa. Não perca o caminho de casa. Não perca a presença. Não deixe seu coração azedar. Não permita que esses perversos te afastem do Todo-Poderoso. Mantenha seu coração puro. Entretanto, ainda estou contigo. Tu me seguras na mão direita. Quem te segura é Jesus. A mão direita. Quem te segura é Jesus.
Quem te ajuda é o Espírito Santo. Você não está sozinho. Ainda que uma mãe, que é uma coisa difícil, venha a esquecer de um filho, não é apenas um filho, é um filho que amamenta, porque ela carrega o sustento dele. Se ela se esquecer, ele morre. Mas ainda que isso que é impossível venha a acontecer, todavia Deus não esquecerá de mim e nem de você. Com teu conselho me guias, e depois me receberás em glória. Obedeça aos conselhos do Senhor. Se foi Ele que falou, siga. Se foi Ele que disse, vá, vai. Porque Deus te receberá em glória. E aqui, versículo, nós iniciamos esse texto dizendo: a quem tenho eu no céu, nada desejo na terra, senão a ti. Você pode, se consegue dizer isso, seu coração hoje consegue dizer isso: a quem tenho eu no céu, nada desejo na terra, senão a ti. O cristão, ele tem tudo no céu, ele tem tudo na terra, nada lhe falta. Você é do céu, você é da terra. Você é do céu, você é da terra. Chegará um momento que você só será do céu, mas até esse dia acontecer, se você está focado no céu, você tenha Cristo. Se você está na terra, tenha Cristo. Porque enquanto nós estivermos ocupando, enchendo o nosso coração com as coisas dessa terra, nunca seremos felizes, porque não há felicidade nessa terra. É a verdade. Não há felicidade. Você nunca, eu nunca serei feliz nas coisas dessa terra. Eu não sei se você me entende. Eu não estou aqui dizendo que você não vai ter as coisas. Eu não estou aqui dizendo que você não vai conseguir uma casa, que você não vai conseguir um carro, que você não vai conseguir um bom celular, uma roupa, que você não vai ter uma conta boa, financeiro bom. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo que isso não é a tua felicidade. Porque nós acabamos de ver aqui que tem pessoas que têm tudo isso, mas é tudo ilusão. Eles se destroem, eles se acabam. Mas você é eterno. Então, se você guarde esse versículo: a quem tenho eu no céu, e nada desejo na terra além de ti. Se você desejar aqui nessa terra só Jesus, só a Deus, aquilo que é necessário para você será dado. Note que Salomão começou a reinar ainda jovem, e o seu pai, antes de morrer, o rei Davi, chama ele e diz: filho, senta aqui. Eu tenho algumas instruções para passar para você. A primeira que eu te digo, Salomão: seja homem, seja corajoso, seja homem. Você está agora a reinar, a cuidar de um povo
muito especial e delicado. Portanto, a tua pouca idade não será desculpa. Seja homem. Deus está falando para mim e para você. Seja homem. Cresça. Salomão não estava aqui falando do gênero masculino. Machão. Salomão está dizendo agora aqui, ó. Pense antes de fazer alguma coisa. Tenha responsabilidade. Chega de molecagem. Faça. Se disser que vai fazer algo, faça. Que seja a tua palavra, se ensina não. Se ensina não. É o que Deus está falando para mim, para você. Cresça. Seja homem. E Davi dá outros conselhos para ele. Mas depois, Deus também tem um encontro com Salomão. E diz: Salomão, e me fizeram uma pergunta dessa lá na loja. Se Deus lhe perguntasse hoje, eu tenho um desejo, eu vou realizar. Não importa o que você me peça, eu farei agora. O que é que você pediria? Eu confesso que eu pensei, eu fui lá na minha gaveta, que tem uma gaveta aqui, puxei, peguei um bloco de nota e comecei: meu Deus, se eu pedisse aqui não for bom, se eu pedisse, será que eu preciso disso? O que é mais importante? Eu confesso que eu não tive resposta. E você que está aqui, e você que está me assistindo na internet, se Deus me perguntar, eu tenho algo para fazer na sua vida e farei hoje. Talvez seja hoje. Peça, porque Ele está aqui nesse lugar. E Ele fala: olha, Salomão, se você andar como teu pai andou, tu serás grande, tu terás um reinado abençoado. Eu farei de ti maior que todos os reis de Israel. Não faltará nada. Mas se você sair, a ruína te espera, o fracasso te espera. Todas essas bênçãos fugirão de você. Agora faça o seu pedido. Antes de ser sábio, ele já era sábio, porque ele olha para tantas possibilidades. Ele está diante de Deus. Ele já recebeu o reinado. Para reinar, a partir daquele momento nada faltaria. E Deus diz: o que é que você quer? Só que ele se lembrou do conselho do seu pai: seja homem, porque esse povo é especial, é delicado. Aí ele pede: eu quero sabedoria para governar o teu povo. E Deus fala para ele: como não me pedisse fama nem riqueza, nada disso, além da sabedoria eu te darei todos os reinos dessa terra. Por isso bom é Deus para com os puros de coração. A quem tenho eu no céu, além de ti, não há na terra que eu queira mais que ti. A quem tenho eu no céu, nada desejo na terra senão a ti. Minha carne e o meu coração podem desfalecer, mas Deus é a força do meu coração. A sua carne pode até desfalecer, podemos até desistir, Cleiton, na carreira,
mas o Espírito não desvanece. Deus é a minha força. Deus é a força do nosso coração e a minha porção para sempre. Repita comigo: Deus é a minha porção para sempre. Deus é a minha porção para sempre. Você não precisa de mais nada. Ele é a tua porção para sempre. Não precisamos de mais nada. Aqueles que estão diante de ti perecerão. Tu exterminarás todos que se desviam de ti. Mas para mim é melhor estar perto de Deus. Ó Senhor Deus, o Senhor Deus é o meu refúgio, de modo que eu possa anunciar todas as suas obras. Para mim, para você, é melhor estar perto de Deus. Embora tá tudo virado, parece que todo mundo te abandonou, e de fato abandonou. Parece que as coisas estão dando errado, de fato estão dando errado. Mas isso é um tempinho. Eu estava refletindo e parece que tem coisas que se repetem na minha vida, que não passam. Eu estava ali meditando. Isso é meu, tá, gente? Eu acho que é para eu me lembrar que eu estou sempre precisando de Deus. Porque parece que quando tudo está bem, eu dou uma vacilada. E meu pé escorrega. Está tão bem que eu não oro muito, eu já não leio com tanta frequência. Não é Deus que é ruim, parece que Ele é um nível, sabe? Você vai amadurecendo, vai amadurecendo, vai amadurecendo. Tinha coisas que me aconteciam que hoje já não me causam mais nada. Mas eu quero que você se lembre quantas vezes Deus te largou prostrado. Nunca. Deus não deixa os filhos prostrados. Mas às vezes é necessário que nós viemos a cair para que possa ser levantado. Para que nós não viemos ficar como essas pessoas arrogantes, presunçosas, achando que somos donos da verdade. Eu cheguei a uma conclusão: eu não dou mais conselho a quem não pediu. Não dou mais conselho a quem não pede. Não dou mais conselho a quem não quer ouvir. Precisamos ser sábios, porque às vezes achamos que as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer e às vezes elas não querem. Mas se vierem até você e Deus mandar você falar, fale. Olha o que eu li aqui no início. Se você não sabe o que dizer, não diga nada. Mas se você é crente e não sabe o que dizer, diga um versículo, diga uma palavra. Diga a Ele: eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que Ele fará. Minha carne e meu coração podem até desfalecer, mas Deus é a
Deus é a força do teu coração, não é você, não é a sua mente, não é os teus planos, não é os meus planos. Meus planos são tudo furado. Tem um meme que eu dou risada. Pegaram a cena de um filme aí de Jesus, e aí mostra Jesus saindo, abraçando os discípulos, morrendo de dar risada. Aí um brasileiro, como sempre, colocou lá eu contando os meus planos para Jesus. Jesus se acabando da risada. É furado. Sabe quando alguém vem contar algo para você? Eu entendo esse meme muito bem. Você vem contar algo possível. Depois você vai assim, olha Deus, eu tô querendo, eu vou, em nome de Jesus, eu vou bater uma laje de Salvador e Itaparica. Mas Jesus, como você vai fazer isso? Você é limitado. Ó Jesus, meu plano para 2023 eu vou andar sobre as águas. Mas Jesus, eu amo esse filho, me abraça, te mostra, sem mim você não faz nada, sem mim você não anda. Só tem um que andou sobre as águas depois de mim, foi Pedro, mas ele estava comigo, e quando ele tirou os olhos, a gente às vezes faz os planos, isso e aquilo, não sei o que. Quando Deus mais opera é quando a gente não está fazendo nada. É quando a gente só diz assim, eu vou, tô aqui, faz o teu querer, faz a tua vontade. Sabe aquele rio corrente, deixa a água correr, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. É aquele momento em que a oração não resolve, não conseguimos orar, não conseguimos cantar, a terra está seca. É necessário a água vir molhar, agora, porque a gente é teimoso. Jesus olha para Nicodemo, 2 mestres conversando. Porque Jesus fala, tu é mestre em Israel e não entende. Mas diante dele estava o mestre dos mestres, que não é o mestre dos magos. E disse, olha, o vento sopra para onde quer, não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Aí o mestre diz, tem gente que fala que foi ironia, não, ele falou aquilo mesmo. Eu tenho que entrar na barriga de minha mãe e tornar a nascer de novo. Já sendo velho. Aí Jesus, tu sendo mestre, não consegue entender essas coisas. Imagine teus alunos que estão aprendendo. Eu falo de coisas espirituais para você. Talvez você saia daqui, eu não estou querendo trazer em você aqui uma emoção. Você sai daqui agora, eu estou dizendo a você. A quem você tem no céu, o que você deseja aqui na terra. Saia daqui com esse pensamento. A quem você tem no céu? Qual é o teu desejo aqui na terra? Eu te dei aqui 2 exemplos daquilo que parece e daquilo que de fato é. Então toda vez que você vê um ímpio, alguém ímpio, é todo aquele que comete impiedade, seja ele quem for. Então quando você vê uma pessoa aprontando algo fora da palavra e parece que nada acontece, aos teus olhos você não está vendo, mas ele é abatido, ele é destruído, ele é envergonhado. Aí vem outro e toma o seu lugar, e aí o ciclo continua. Vem um, vai caindo, vai levantando, vai caindo, vem outro. Não é que ele levanta, é que ele cai e levanta, ele cai e levanta, não. É porque ele é arrogante, o coração dele não é puro. Mas um momento as forças dele se findarão.
corpo tem limites. E a quem tenho eu no céu, além de Deus. Não há na terra algo que você possa desejar mais do que a presença. É o que Jesus fala para aquele jovem rico. E aqui eu encerro. Filho, como eu te amei. Jesus fala que ele amou aquele jovem. Você respeita sua mãe, você respeita seu pai, você é trabalhador, empreendedor, rico, um bom menino. Mas vende isso aí tudo, reparte com os pobres, porque eu tenho um tesouro maior para você. E a Bíblia diz que aquele jovem não conseguiu, porque ele não tinha aqui na terra o coração em Deus. E se a gente não tiver o coração em Deus, nós trocamos a nossa bênção por lentilhas. Nós trocamos a liberdade por qualquer coisa, porque fomos enganados pelo presente século. Nada vale a tua liberdade em Cristo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pois o escravo, o pai não fica para sempre em casa, mas o filho sim. O filho fica. E se o filho libertou, é livre. Porque escravo não liberta escravo. Vamos ficar de pé. Encontrar um espaço na nossa mente, que essa semente que foi plantada no meu coração, no coração da igreja, gere uma fé tamanha que possamos viver aqui nessa terra, mas com o coração voltado nos céus, para que possamos enfrentar as lutas dessa vida de cabeça erguida. Porque se tu fizer, tu és Deus. Se tu não fizer, tu és Deus. Se der certo, tu és Deus. Se não der, tu és Deus. Se meus planos foram concluídos, tu serás Deus. Se não for, tu também serás Deus. Nos guarde, para que nossos pés não venham a vacilar, para que a nossa mente não vá com a multidão daqueles que já não têm esperança, porque a nossa esperança está em Ti. Nós esperaremos em Ti até que o Senhor venha. Queremos nos gastar, nos largar em Teus braços. Nós não temos outro bem além de Ti. Não há na terra que nós queremos mais que a Ti. Mantenha a nossa fé em ordem, nosso coração em ordem, a nossa vida em ordem. Faz uma faxina agora, Espírito Santo, na minha mente, na mente da Tua igreja agora, na mente da pessoa que está ouvindo essa mensagem. Seja através da minha voz aqui localmente, ou seja através da internet. Faz uma varredura agora, se há alguma semente na nossa mente, uma semente de negacionismo, de negativismo, uma semente de falta de esperança, uma semente de falta de fé, uma semente que nos faz recuar, arranca ela agora em nome de Jesus. Planta fé.
atmosfera em nossos corações, que nos momentos difíceis possamos procurar a tua casa, que nos momentos difíceis precisamos ler a tua palavra. Deus, as coisas estão se estreitando, o Senhor está por vir, nós precisamos subir contigo, nós não queremos ficar aqui. Nos guarda, nos protege, nos dá esperança, traz de volta aquele que se perdeu. Incomoda agora, traz aquele que está preso nas garras da morte. Tu sabes de quem estou falando. Está preso nas garras da meretriz. Quebra agora todo encanto. Quebra agora toda prisão. Desata os pés agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Solta as mãos agora, em nome de Jesus. Solta a mente dele agora, em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder, não tem autoridade. É em nome de Jesus que nós determinamos agora a liberdade. Agora, solta, solta, em nome de Jesus. Recobra a memória, traz direção ao lugar de descanso, ao lugar de repouso. Toda prisão mental caia por terra da vida desse jovem agora. Endireita os caminhos tortos, todo encantamento caia por terra agora, em nome de Jesus. Vai também naquele recinto agora, Espírito Santo. Toda prisão mental, todo sentimento de possessividade, todo sentimento de conformismo, todo sentimento de que aquele momento está bom, caia por terra, caia as escamas dos olhos. Todo encanto sai agora em nome de Jesus. Traz as tuas colunas de volta. Levanta, floresça, que ao cheio das águas a árvore cortada voltará a crescer, dar fruto. Nos apegamos, Senhor, na tua palavra. Toma a vida que se encontra aqui, está um clay em tuas mãos. Mesmo a árvore cortada, renova as forças dele. Renova, faz algo novo. Faz algo novo na vida de Kel, faz algo novo na vida de Dai, algo novo na minha vida, faz algo novo nessa família, Senhor. Autoridade, sua Kel. Recobra, traz de volta a alegria, age naquilo que é necessário. Toma Estela em tuas mãos. Nós repreendemos agora toda investida do diabo para impedir que Estela esteja aqui, para impedir que ela avance, para impedir que o futuro dela seja transformado. Repreendemos agora em nome de Jesus. Satanás, você não irá conseguir, você é um derrotado. Toma Jefferson em tuas mãos. Guarda teu filho, guarda a mente dele. Todo encantamento caia por terra agora em nome de Jesus. Faz mais uma vez. Restaura essa casa de oração, restaura essa igreja, restaura esse altar. Restaura, Senhor, louvor, restaura a palavra, restaura todas as coisas, restaura o ministério de dança. Deus, te entregamos aquelas jovens que estão fazendo as aulas aqui. Ah, Jesus, faz algo novo, muda o interior, muda, Senhor.
Libera-nos para prosperar, Senhor. Libera-nos para nós avançarmos. Libera a mente de Vitor, libera agora em nome de Jesus. Ah, Deus, como é bom estar na tua casa, como é bom estar neste lugar. Como é bom saber que temos um Senhor, como é bom saber que a sua graça nos basta, como é bom saber, como é bom estar na tua casa. Em tempos de guerra, o melhor lugar para estarmos é na tua presença. Em tempos de dificuldades, em tempos de calamidade, o melhor lugar é perto de Deus. Conserva nosso coração puro diante de ti. Então o vizinho da frente, da retaguarda, esquerda, direita, guarda a tua casa, guarda essa rua, protege as tuas coisas, Senhor. Nos dá a oportunidade de fazermos algo, nos mostra a direção, nos mostra o caminho, Senhor. A quem tenho eu no céu, além de ti. A esperança está em ti, a nossa esperança está em ti. Quem tem eu no céu, nada desejo nessa terra. Os meus pés por poucos vacilaram, Senhor, mas ainda bem que eu entrei na tua casa, ainda bem que eu tenho o Senhor, ainda bem que nós temos o Espírito Santo, ainda bem. Nos dá uma noite abençoada, nos dá uma semana abençoada, nos conserve em vida, guarda a nossa casa, guarda os nossos entes queridos, guarda todas as pessoas que nós amamos, que haja salvação nessa noite, que haja libertação nessa noite. Muda a casa dessa pessoa que está me assistindo, muda a história dela. Consolação do Espírito Santo de Deus recaia sobre a nossa